Tens a palavra, Maria João. Muito obrigada, Hermenegildo. Queria seguramente começar por agradecer o amável convite que me foi estendido pela organização, na pessoa do meu querido colega e amigo João Paulo Oliveira Costa, e que me permitiu não só voltar a pensar, mas também retomar algo acerca de que tenho escrito, mas que às vezes não pensamos da mesma maneira que quando pegamos nas coisas uns anos mais tarde. Neste caso, não estou tão longe daquilo que tinha imaginado. Eu vou falar em português, mas eu sei que falo depressa e, portanto, eu fiz um PowerPoint exatamente ao contrário do que nós recomendamos aos alunos que façam, bastante detalhado e com texto para que os ouvintes que não falam português possam seguir. Todos os estudantes, até de licenciatura, que passam pela realidade da construção do Reino de Portugal, sabem que Zamora é uma terra que está sempre a aparecer de uma forma ou de outra. Zamora desempenhou um papel fundamental, sobretudo nestes primeiros anos do reino, da construção do Reino de Portugal. Era terra de domínio dos condes portucalenses, como aliás bastantes outras terras, como sabemos, desta, não gosto nada do termo fronteira, mas desta volúvel ocupação e domínio que os senhores da terra levavam a cabo. Zamora foi durante muitos anos sufragânea do arcebispado de Braga e, como tal, sujeita às inúmeras e intermináveis questões acerca das quais seguramente amanhã vamos ouvir falar, e ela aparece quase como uma terra de eleição, como palco de momentos relevantes na primeira fase da vida do Afonso Henriques. Já hoje de manhã e até agora temos ouvido falar da relevância da investidura em armas do Afonso Henriques, da Conferência de Zamora entre o Afonso VII e o Afonso Henriques, o reconhecimento do título de rei. Quando nós começamos a olhar para Zamora, percebemos que não é só isso, encontramos frequentemente Urraca, a mulher de Fernando II, e depois Teresa, a mulher de Afonso IX, em Zamora, e mais tarde, com Sancho I, com Afonso II, com Sancho II, é o local para onde fogem, e já com Teresa, com a Condessa Teresa, a Condessa Rainha, como os seus biógrafos lhe chamam. É para aqui que fogem os homens que estão a ser perseguidos pelos reis portugueses, o que não é de admirar, porque aqui, como ainda agora o professor Carlos Leira também nos teve a dizer, é aqui que está o núcleo de juristas que são escolhidos preferencialmente sempre que há uma questão ou entre reinos hispânicos ou entre quesílias eclesiásticas. São juristas são de fora e são de dentro, mas a partir de determinada altura, e essa altura é o século XIII, quando se resolvem as questões eclesiásticas, Zamora já está nitidamente no reino de Leão, independentemente de quem é que é sufragânea. E, portanto, estes homens são de fora do reino de Portugal e são frequentemente chamados para resolverem causas que dizem respeito às difíceis relações entre a Igreja e o poder temporal, e neste caso os reis portugueses. Eu não concordo muito com a ideia de que Zamora seja uma terra assim de paz, porque é uma terra de refúgio, isso sim, é uma terra de paz, nesse sentido em que os perseguidos e aqueles que precisam de alguma coisa, ou as elites, estanciam tradicionalmente. Como sabemos, Zamora é uma terra que anda de cá para lá, nas mãos dos condes portucalenses, primeiro o Henrique, depois a Teresa, nas negociações que eles fazem e a mudança de fidelidade do conde Dom Henrique
Dona Teresa tem um conjunto de lealdades e alianças muito mais constante. O conde Dom Henrique, durante o período de guerra entre a rainha Urraca e o seu marido, o Afonso o Batalhador, mudava facilmente de campo consoante aquilo que lhe era oferecido. E seguramente era um apoio muito desejado, porque os territórios que ele ganha no seu protagonismo nessa guerra são impressionantes. E o seu domínio, à hora da sua morte, como sabemos todos, em Astorga, era um domínio que, hoje em dia, para nós que estamos para cá, que temos uma fronteira definida com uma linha muito mais recuada em relação àquilo que era a deles, era muito grande. Eu acho que, talvez para a realidade dos finais do 11 e dos inícios do 12, estes senhorios não fossem assim tão extraordinários. Quando nós pensamos na divisão que o famoso pacto sucessório pretendia fazer, percebemos que a ambição territorial e dominial destes genros do Afonso VI não era pouca coisa. Nada deste... Também é verdade, como dizia há bocadinho a Inês Caldeirão, a maior parte destes pactos nunca chegam a nada. Nem os de paz, nem os de agressão, nem os de pacificação. Mas a verdade é que Zamora fazia parte dos domínios que o conde Dom Henrique consegue angariar, e também a mesma coisa acontece a Teresa. Teresa, que em 1110, 1111, faz um pacto de não agressão com a Urraca, prometendo que não vai fazer nada para promover o seu assassinato e vice-versa. E, em contrapartida, mantêm o que têm, seguranças e todas as cláusulas mais feudais. Claro que Zamora, Salamanca, Astorga, Ourense, tudo isso está no domínio que a Rainha Teresa, a Condessa Rainha, Dona Teresa, nesta altura ainda só se chamava Condessa, só a partir de 1117 é que ela adota o título de Rainha, mas ela vai começar num percurso que a partir de 1216 é mais agressivo contra a sua irmã Urraca e que nunca vai deixar de promover até que é afastada do condado portucalense. A sua aliança, a minha análise é que a sua aliança com a alta nobreza galega, absolutamente inquestionável, era a aliança que ela podia fazer, porque a Urraca geria melhor as nobrezas leonesas e castelhanas e a Teresa geria melhor a aliança com a Galiza, que também tinha uma relação difícil. O próprio Diego Gelmires tinha uma relação com muitos altos e muitos baixos em relação à própria rainha Urraca, e também tinha uma relação sui generis, como sabemos todos, com o Afonso VII, a quem procurava utilizar como um argumento para tentar condicionar ou controlar, como quiserem, a rainha Urraca. E julgo que também não é de afastarmos a ideia de que Urraca e Afonso VII têm um tipo de relacionamento que Teresa e Afonso Henriques talvez imitassem um pouco, mutatis mutandis. Zamora faz, por isso, tal como aqui escrevi, parte deste referencial no qual o infante Afonso Henriques cresce. E é verdade que não temos muitas provas documentais da sua presença em Zamora, porque este é um período que é muito avaro nessas provas. A maior parte do que nós sabemos sobre pactos e encontros deriva de datações da documentação historiada ou daquilo que diz nas crónicas, e não de documentação direta que pudéssemos escrutinar de uma forma crítica mais satisfatória para nós. Mas eu queria começar, passar esta minha meia hora com 3 momentos da ascensão do Afonso Henriques até que se afirma como rei,
e com Zamora como palco, pano de fundo. E queria fazê-lo começando por brincar um bocadinho convosco, mas brincando estou a falar a sério. A primeiro momento em que é o que estamos a comemorar agora, a investidura de armas do Afonso Henriques em 1125, se é que foi em 1125, há autores muito fiáveis que dizem que foi em 1122, há autores que dizem que poderia ser em 1123, há outros que acham, inclusivamente o professor Matoso, que, embora não tenha nenhuma prova, 1126 é que dava mesmo jeito, porque encontra Dona Teresa e o Fernão Pérez Trava em Ricobaio a prestar vassalagem ao Afonso VII e acha que seria um bom momento de eles entenderem que era boa altura para promoverem o seu filho à cavalaria e, portanto, transformá-lo num legitimado sucessor caso acontecesse alguma coisa. Ora, eu queria testar-vos, porque eu acho que sempre que pensamos na iconografia do nosso primeiro rei, ele está a empunhar uma espada. Eu vou acabar com o nosso cartaz, em que ele também está a empunhar uma espada, e a espada é aquilo que, por natureza, define a cavalaria. E reparem nas espadas, é verdade que também tem um escudo, mas esta é a única estátua do Afonso Henriques em que ele está a cavalo, mas até nos tempos mais barrocos ele aparece empunhando a sua espada. Empunhar a espada é algo que é fundamental. Eu não vou demorar muito tempo porque não tenho muito tempo, portanto vocês sabem o que isto é. Na banda desenhada ele também aparece com a espada, quer embainhada, quer em riste, depende. E era uma vez um rei, Dom Afonso Henriques o Conquistador. Portanto, isto são coisas que perpassam até a estátua do Cotileiro, em Guimarães, ao contrário da outra mais antiga, também nos aparece com o Afonso Henriques com espada e com o escudo. E esta que temos aqui, e esta fotografia tirei ontem, é melhor do que as outras que eu tinha apanhado, também temos um rei com uma espada que, de uma forma assumida, para esta temos mais elementos, é de 23, de uma forma assumida é uma espada que também é uma cruz. E vamos voltar. O nosso próprio Congresso tem o Afonso Henriques a empunhar uma espada. Ora, o túmulo, teoricamente, ele foi enterrado com a espada. E o túmulo manuelino, que é o que nós temos com representação iconográfica, também tem uma espada. A famosa estátua, que já vimos aqui várias vezes, do Afonso Henriques, que está no Museu do Carmo e que veio de Santarém, também tem uma espada, tem um orbe com uma cruz. E a mais antiga que eu acho que nós temos é a que está no Mosteiro de São Pedro de Rates. Não está muito favorecido, como podem imaginar. Tem uns pezinhos semelhantes ao do Sancho I, num outro desenho que nós temos, mas tem uma espada e tem uma coroa. Portanto, tem o que é preciso para ser rei. Se quiserem, podem comprar a espada do Afonso Henriques no OLX, mas a razão pela qual eu estou a falar na espada é porque a espada é o elemento mais fundamental na cerimónia de investidura em armas de qualquer cavaleiro. Hoje queria andar em torno da sua espada, dessa espada fundadora, mas queria fazê-lo em 3 momentos chaves. O momento em que ele recebe a investidura de armas em Zamora, em 1125, vou assumir a tradição, e o ambiente e o contexto político em que isso se insere. O momento em que ele derrota a mãe em São Mamede, em 128, também pelas armas, e o momento em que Afonso VII o reconhece como rei, em Zamora, em 1143. Aí eu acho que ele tinha a espada embainhada, porque seguramente que, embora eu acho que se mitifica muito o seu protagonismo nestes primeiros momentos em que seguramente o Reino de Portugal talvez eu acho que não estava na sua mente, a verdade é que é a sua personalidade e a sua individualidade que acaba por levar à frente um projeto que consegue vingar, ao contrário de outros, até talvez mais promissores e que não conseguiram. Porquê esta obsessão com o caráter guerreiro do primeiro rei? Toda esta mitografia que acabámos de ver é a de um reino conquistado à espada, à força da espada. Este ethos guerreiro que nós acabámos de ver era igual no seu tempo.
Foi a forma que o Afonso Henriques teve de se impor aos restantes nobres e reis peninsulares, cristãos e muçulmanos. Um papel que essa espada é chamada a desempenhar na própria legitimação do direito de ser revestido da dignidade régia. O Papa reconhece e confere a dignidade régia porque o rei é um estrénuo combatente que, com os seus suores bélicos, provou, manifestis probatum est, que merece ser chamado rei. É assim que ao fim de 40 anos de facto, ele exercer o seu munus régio, ele vai receber o reconhecimento pela Santa Sé que lhe vai permitir desempenhar o cargo de pleno direito e que lhe vai constituir uma base jurídica para, inclusivamente, no futuro, os seus sucessores poderem questionar e apresentar a bula como a legislação, a lei que lhes dá direito a serem reis deste território. É a sua invencibilidade nesta guerra contra o infiel, como toda a gente sabe, que é a justificação de base para o facto de ele merecer ser chamado rei. Ele nunca foi vencido pelo Islão e ele está sempre a acrescentar, não sei já quem é que falava também disto, ele está sempre a acrescentar o território para o seu reino, portanto, a realidade é que ele deve ser um iluminado, um tocado por Deus, que o quis assinalar como alguém que devia ser rei. Daí esta sobrevalorização que, desde esta época em que ele vive até aos dias de hoje, este símbolo máximo da cavalaria e a consequente relevância do mito da sua autoinvestidura em armas no domingo de Pentecostes de 1125 exerce. A primeira descrição peninsular que temos do ritual de fazer alguém cavaleiro, do adubamento ou da investidura em armas, está no título 21 da segunda partida do Afonso X, como sabem, algo que é compilado a partir da segunda metade do século XIII, que tem 3 leis relevantes para o nosso tópico. A primeira fala-nos das virtudes dos cavaleiros e de como a espada absorve essas 4 virtudes que se atribuem aos cavaleiros. A segunda fala-nos de quem tem o poder para fazer cavaleiros ou não. E a terceira dá-nos o ritual da cavalaria, que é talvez a que eu acho menos interessante. E quando estava a pensar um pouco nisto, e quando fui rever, já há muitos anos que eu tinha visto este texto das partidas, me chamou-se a atenção. As virtudes dos cavaleiros, que são chamados explicitamente como defensores, são 4. Que se refletem nas 4 armas, dos 4 tipos de armas que usam. A cordura, que é, no fundo, manter-se saudável, não ser ferido, são as armas que vestem e calçam para se protegerem. A fortaleza são as armas que cingem, portanto, a armadura que vai por cima. A mesura são as armas que põem em frente a si mesmos. E a justiça são as armas que eles usam para ferir. Que, segundo nos diz o texto, são muitas e, portanto, os antigos, como diz as partidas, decidiram conjugar todas estas virtudes numa arma só que os cavaleiros pudessem usar sempre. E essa arma foi a mais extraordinária das armas, sem a qual um cavaleiro não pode existir, e que é uma espada. A espada tem o punho que reflete a cordura, portanto, a capacidade de manter a saúde, tem a maçã, que reflete a fortaleza, a capacidade de decidir se sim ou não se vai atacar, as árrias, que no fundo é a cruz que temos ali, aquela parte que por acaso também se chama cruz, que é a mesura, a capacidade de decidir se sim ou não vamos entrar em combate, e depois a lâmina, que é quem faz a justiça e, portanto, é quem fere. Isto é muito interessante quando nós pensamos no ritual de armar cavaleiro. E às vezes não temos noção, eu tenho noção que já só tenho 10 minutos, acho que dá, a noção que nós temos sobre quem é que poderia ter armado cavaleiro a Afonso Henriques, se não acreditarmos que ele se armou cavaleiro a ele próprio. É verdade que o texto narrativo que o próprio professor Matoso utiliza nos diz que ele se armou cavaleiro como faziam os reis,
Mas também é verdade que o próprio professor Matoso nos diz que este texto é escrito já em 1185 com uma intenção propagandística em relação no fundo, à função e ao papel que o Afonso Henriques desempenhou como fundador do Reino de Portugal, e que é muito pouco provável que, na realidade, ele se tivesse armado cavaleiro ele próprio. Também não sabemos quem é que o poderá ter armado cavaleiro, e a documentação não nos ajuda a encontrar um quadro de pessoas que o pudessem ter armado cavaleiro. Aquilo que as partidas nos dizem é muito interessante, porque aquilo que nos diz é que mulheres e eclesiásticos não podem armar cavaleiros a cavaleiros. Só cavaleiros é que podem armar cavaleiros. E a minha pergunta é: o que é que nós vamos inferir desta frase? Nós partimos do princípio que havia o costume de eclesiásticos e mulheres de poder, como rainhas, por exemplo, armarem cavaleiros, e que as partidas se arvoram contra isso, ou estão só a transmitir uma prática e uma realidade anterior. Não há solução para isto, mas, na verdade, parece-me que talvez mulheres seja improvável que um bispo, um arcebispo ou um legado pontifício pudesse ter poder para tal. Também estamos no século XII, não estamos no século XIII. No século XIII o que seria já mais difícil, mas parece-me que talvez não fosse impossível de conceber. A cerimónia é fácil, a imposição da espada deriva destas 4 virtudes da mesma. O cavaleiro tem, como qualquer cerimónia de passagem, de se limpar espiritual e fisicamente, tem que passar a noite em oração e penitência, e no próprio dia a seguir à missa, a entrada do cavaleiro que o vai introduzir na ordem, e que é quem o apresenta às esporas, quem lhe põe as esporas, e depois quem lhe apresenta a espada, quem lhe cinge a espada, e quem depois saca a espada e lhe bate com a espada, de modo a que os novos valores lhe entrem na cabeça, como diz o texto, seguido do beijo e do juramento de fidelidade aos princípios da cavalaria e aos princípios cavaleirescos, e a todos os companheiros da ordem que estiverem lá, e depois, numa primeira fase, a todos os cavaleiros que ele for encontrando. Portanto, esta ideia da submissão, da submissão aos pares, mas também aos valores que acompanham tudo isto. Em meu entender, é pouco plausível que o Afonso Henriques se tivesse armado cavaleiro ele próprio em 1125. E digo que é pouco plausível porque também não tenho como negar completamente que isso possa ter acontecido. Julgo que nenhum de nós, infelizmente, tem. Parece-me que não podemos pensar que este Afonso Henriques de 1125 teria já, com os seus 16 anos, ambições de fundar um reino próprio. Não tanto por causa da idade. A idade acho que seria o menos. Mas, sobretudo, porque para ele haveria seguramente uma panóplia de outras possibilidades que se abririam àquilo que a sua vida lhe podia proporcionar, não só como conde, mas, sobretudo, como aquilo que ele nunca se esquece nos primeiros 20 anos de referir na sua documentação, que é o facto de ser neto do Afonso VI. Este Afonso Henriques, que perdera o pai em 1112, portanto, quando tinha 13 anos, que assistia desde então a uma constante luta da mãe pela supremacia sobre a irmã Urraca, não sei como poderia interessar, confrontar a sua tia e o seu herdeiro Afonso, então com 20 anos, e ainda sem filhos, se estrategicamente as investidas da mãe estavam a provar muito desastrosas, se quiserem.
Porquê? Porque o Urraca estava sistematicamente a entrar no Reino de Portugal, a fazer expedições punitivas e a receber da parte dos nobres portugalenses o pedido de, ou no fundo, a representação em como eles não estavam com a sua rainha Teresa e não queriam que ela lhes destruísse as propriedades e, portanto, há em 1120, 1122, há vários movimentos que, efetivamente, evidenciam o mal-estar que se instala por causa das ambições da Teresa, que ultrapassam em muito a autonomia do reino portugalense e que afetam o próprio desempenho do Urraca de Leão. A evidência documental que nós temos para o período entre 1120 e 1128 sugere uma tentativa quase explícita de Afonso Henriques em colar-se ao lado leonês, em não hostilizar, pelo menos, o lado leonês e em apoiar a nobreza portugalense que se manifesta várias vezes contra Teresa e em aparecer como aliado a Urraca, a Afonso VII e ao arcebispo Gelmírez. Aqui tinha também uns sinais do Afonso Henriques, de novo os sinais que falam de Portugal, isso é verdade, mas aqui já estamos numa fase pós-1128, mas que também tem as cruzes. Eu acho que mais importante é olharmos para 1120. O Afonso Henriques diz-nos, quando faz a doação de 1128 à Braga, a confirmação do coto e concessão da capelania, chancelaria e moeda a Braga, ele refere que o está a fazer na sequência da doação de coto que o Urraca fez a Braga, mas não refere as doações que a sua mãe tinha feito de cotos a Braga em 1111 e em 1112, em 1110 e 1112. Ele fala que esteve presente em 1120 na doação de coto que o Urraca tinha feito ao arcebispo de Braga, que nessa ocasião estava ao lado do arcebispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez, e de seu primo Afonso, ainda não Afonso VII, obviamente. Não sabemos se era muito provável ou pouco, ele teria 11 anos, talvez, mas pelo menos na doação que ele efetivamente faz em maio de 1128, portanto antes de São Mamede, ele ficciona, se não houver o bem trovado, se realmente não esteve em 1120, ele diz que esteve, e é dado pela cronística como tendo estado aliado aos nobres que prestam obediência ao Urraca nesses anos bastante atribulados. Em 1125-26, ele seria armado em cavaleiro em Zamora. Por quem? Pelo arcebispo de Braga, que estaria desavindo com Dona Teresa e que não temos provas que ele pudesse aqui estar, mas também não temos provas que não estivesse, porque também não sabemos onde é que ele estava. Por Urraca, não me parece. Pelo primo, ainda menos. Por Teresa, há uma hipótese que sugere que ele se teria armado cavaleiro também pela mão da sua mãe e do Fernão Pérez de Trava, a tal hipótese que o professor Matoso avança por eles estarem perto de Zamora, e em 1127 aquilo que nós sabemos é que o Afonso VII, já muito cansado de mais um ataque de Teresa, faz uma expedição a Portugal, invade e ocupa Guimarães, e vai, nessa altura, ficar algum tempo e recebe de novo uma comitiva de nobres que lhe representam o seu não apoio, e o próprio Afonso Henriques está com ele. Nessa altura, ele vai até Santiago de Compostela e o Afonso Henriques está com o primo. Em 1127, e devo relembrar que a Batalha de São Mamede é de 24 de junho, temos documentação que qualifica o nosso Afonso Henriques como imperante no condado portugalense. Ele nunca usa o título de conde, é princeps e é infans, mas aqui aparece como imperante no condado portugalense, o que diz muito sobre o tipo de relacionamento que ele quer ter com a região onde está. E a partir daqui nós começamos a vê-lo a agir como senhor da terra portugalense. Não sei se nesta altura ele já pensava na possibilidade de poder eventualmente ser rei, provavelmente não, mas ele quer ser senhor do território que acha que é dele por direito e que também, e é a partir desta altura que nós percebemos que ele se hostiliza explicitamente com a mãe.
Em dezembro desse ano, ele está a dar coto a uma ermida em São Vicente de Fragoso. Em abril de 28, ele está a confirmar o foro de Guimarães, alegando que está a fazê-lo tal como os seus pais, os condes, lhe tinham concedido, a Guimarães, claro. Em maio de 1128, doa um condado a um nobre da sua comitiva. E, finalmente, em 27 de maio de 1128, portanto, um mês antes de São Mamede, ele confirma o coto e a concessão da capelania, da chancelaria e da moeda à Braga. Ele não podia fazer isto. Não era conde, não era nada, era filho da condessa rainha. Ele está a agir como se soubesse o que é que se ia passar. Está a agir como se tivesse garantido que ia depor a sua mãe. E eu quero crer que talvez isso seja uma hipótese real. Em 1128, quando São Mamede acontece, não há reação. Os livros de linhagens dizem-nos, também é uma construção, pois claro, o rei não o faria sozinho, assim fê-lo com as nobrezas, e as nobrezas saem muito bem neste retrato. Ele tem 19 anos quando assume o condado. Ele tem o apoio das nobrezas portugalenses, mas eu acho que ele também não tem o desapoio, por assim dizer, para usar uma expressão maluca, do Afonso VII. O Afonso VII provavelmente entendeu que o Afonso Henriques o ia libertar da pressão que a Teresa e os Lara estavam a exercer sobre um reinado que estava numa fase difícil. O Afonso VII não estava num momento fácil e tinha muitas frentes, e provavelmente achou que o primo não lhe ia dar problemas. Como sabemos, enganou-se. Mas a verdade é que só passados 2 anos é que vamos encontrar um começo de hostilidade entre os dois primos. Provavelmente, a vinda para Coimbra e o sucesso militar que o Afonso Henriques foi tendo acabou por definir essa interiorização do facto de que o seu domínio podia estender-se, podia ter outra dimensão, podia ser outra coisa. A paz de Tui reforça de novo a ideia de que Afonso VII é um vassalo que Afonso Henriques é um vassalo de Afonso VII. Em Ourique, ele assume na sua chancelaria, os seus homens começam a intitulá-lo Rex, nem mais nem menos. Em 1140, em Valdevez, terminamos com uma paz, portanto, há uma nova tentativa de acordo, e sabemos que em 1143 o Afonso VII reconhece o primo como Rex. Em Zamora, antes de Zamora, acontece também o envio, da Clavis Regni para Roma, e com isso ele está a consignar, agora sim, uma ambição nítida, que desde 1139, portanto, 10 anos depois de ter deposto a sua mãe do condado, ele assume o título de rei e, 4 anos depois disso, não só consegue que o seu primo o reconheça com o título de Rex. O professor Matoso costumava sempre dizer que para um imperador ter reis vassalos é quase um sine qua non, não tem problema nenhum, mas a verdade é que em 1143 aquilo que acontece é que antes de ir para Zamora já tinha sido enviada para Roma uma carta que pedia ao Papa para o reconhecer como rei, que pedia ao Papa para aceitar um censo, e um rei que paga censo anualmente a Roma tem alguns privilégios em relação aos outros, e também pedia para se transformar em Miles Christi de São Pedro, o argumento da vitória e o argumento de conquistar territórios para São Pedro. Já sabemos todos o que é que se passou depois, não vou insistir, e o meu tempo já se esgotou. Vou dizer apenas que este novo rei, e agora eu acho que não temos nesta altura dúvida nenhuma, ele está a fazer o reino dele à força da espada. Aqui temos um mapa da Nova História de Portugal, do professor Oliveira Marques, em que se percebe quão vertiginosa é esta progressão para sul e para leste, que já vimos que em 1169 tem ali um pequeno grande soluço, mas a verdade é que provavelmente
foi o apoio de Santa Cruz de Coimbra, com os cónegos regrantes também muito imbuídos de ideias novas e da própria influência que os cónegos de São Rufo de Avinhão, junto aos condes da Catalunha, poderiam ter transpassado. O João Peculiar está em Latrão em 1139, portanto ele vai inúmeras vezes a Roma. E Ourique é um momento de memória que fica na própria população e que logo no século XIII é assumido como um marco importante. Efetivamente, se eu acho que em 1125 e em 1128 o Afonso Henriques provavelmente não, para mim, não é importante que ele tivesse já uma ideia de reino, muito menos de nacionalidade, mas o que é inegável que a partir do momento em que ele entra numa conquista bem-sucedida e que percebe que consegue dominar as suas nobrezas, os seus territórios e aquilo que está a acontecer à sua volta, com os mecanismos de legitimação e com a capacidade bélica que tem, acho que, nessa altura, sim, ele começa a configurar esta ideia de que também pode ser rei, e é isso que o vai orientar até ao final do reinado. Eu, no outro dia, falava com a professora Amélia, que me dizia, mas quando é que achas que o Sancho começou realmente a governar? Eu acho que, sinceramente, acho que ele é associado ao trono logo a seguir a Badajoz, mas acho que o rei só o deixa governar quando morre. Mesmo o Afonso Henriques, nós encontramo-lo ativo na documentação até ao fim da sua vida, e é algo que realmente faz muito impacto. E, portanto, era isso que eu queria trazer-vos. Eu gostava de vos ter trazido um quadro de quantas vezes é que Zamora surge referida na documentação que se relaciona com as alianças entre filhas de rei portuguesas e reis leoneses, mas confesso que não consegui. Fica para outra vez, para já, hoje temos só o Afonso Henriques. Muito obrigada. Já tinha